Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da base financeira do produtor rural em relação às margens que as lavouras estão deixando para pagar as contas. Você vai ver como está a produção de leite nos Estados Unidos. Vou conversar com Oana Almeida Santos. Ela é presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E nós vamos falar do Congresso Nacional da Aviação Agrícola. Vamos comentar também das dívidas dos produtores rurais, um problema que parece não ter fim. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da produção de leite nos Estados Unidos. Enquanto o número de produtores lá nos Estados Unidos continua diminuindo, a atividade se torna cada vez mais tecnológica, eficiente e concentrada em regiões estratégicas do país. Com apenas 5 estados, Califórnia, Wisconsin, Idaho, Texas e Nova York, concentrando mais de 50% da produção de leite dos Estados Unidos, a pecuária leiteira norte-americana passa por uma transformação sem precedentes. A mudança vai muito além do aumento da escala das fazendas. Sensores de inteligência de dados, genética avançada e sistemas de alimentação de precisão estão impulsionando ganhos expressivos de produtividade. Ao mesmo tempo, novos investimentos em processamento vêm deslocando o crescimento para estados de grandes planícies, como Kansas e Dakota, que se consolidam como novas fronteiras de produção agrícola. O resultado é um setor que produz mais leite, com menos propriedades e menos vacas por unidade de produção, mas com níveis recordes de eficiência. Dos rebanhos altamente monitorados do meio-oeste aos novos polos industriais do centro-oeste americano, a pecuária leiteira dos Estados Unidos está sendo redesenhada para atender a uma demanda mundial crescente por proteína láctea. E ainda falando da produção de leite americana, segundo Corey Willings, ele é o diretor de marketing de leite da Dairy Farms America. E ele disse que o tamanho médio dos rebanhos associados à cooperativa saltou de 375 vacas para mais de 500 animais nos últimos 5 anos. Os Estados Unidos, ele disse que nós não estamos perdendo vacas leiteiras, mas estamos perdendo produtores. Mas aqueles que permanecem na atividade terão uma grande oportunidade porque a demanda mundial por proteína láctea continua extremamente forte. Os números da própria DFA ilustram esse movimento. Em 2021, a cooperativa reunia cerca de 6.500 produtores associados. Hoje são aproximadamente 4.600. Para os próximos 5 anos, a DFA projeta que esse total poderá cair para menos de 4.000. A tendência não se restringe à cooperativa. Dados divulgados pelo USDA mostram que a concentração da produção leiteira americana atingiu um marco histórico em 2025. Apenas 5 estados, Califórnia, Wisconsin, Idaho, Texas e Nova York, responderam por mais da metade de todo o leite produzido naquele país. E esse cenário é resultado de uma transformação que ocorre há décadas. Desde 2004, o número de rebanhos licenciados caiu 63%, enquanto a produção nacional de leite cresceu 32%. A transformação da pecuária leiteira nos Estados Unidos não acontece apenas na localização das fazendas, ela também está presente dentro dos estábulos. A produção média por vaca passou de 8.600 quilos por ano
em 2004 para mais de 11 mil quilos por animal atualmente. Avanço sustentado pela adoção crescente de tecnologias digitais. Embora a produção continue migrando para regiões mais competitivas e tecnologicamente avançadas, o sucesso seguirá dependendo da capacidade dos produtores de combinar experiência, gestão e inovação. Em um setor cada vez mais orientado por dados, a tecnologia tornou-se uma aliada indispensável, mas a capacidade de adaptação continua sendo o principal diferencial da atividade. E agora vamos comentar das dívidas dos produtores rurais, um problema que parece não ter fim. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, rebateu as estimativas do governo federal sobre o impacto do projeto de lei 5.122 de 2023, voltado à criação de mecanismos para dívidas rurais. Técnicos da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária apontam que o custo da proposta pode chegar a 65 bilhões de reais ao longo de 13 anos. Segundo a avaliação da Frente Parlamentar, o projeto não impõe gastos obrigatórios à União. Atualmente, o estoque total de crédito ligado ao agronegócio soma 1.226 bilhões de reais, considerando operações bancárias e extrabancárias. O projeto é autorizado e não cria despesas obrigatórias para a União, pelo menos é o que afirmam os técnicos da FPA ao analisarem o texto em discussão no Congresso. A vice-presidente da Frente Parlamentar, Tereza Cristina, também defendeu a construção da proposta e destacou a preocupação com o equilíbrio das contas públicas. Ela disse: nós procuramos construir um projeto que não gerasse impacto fiscal. Sabemos das restrições orçamentárias e também da preocupação com o resultado primário. Por isso, incorporamos diversas sugestões do Ministério da Fazenda, inclusive os critérios de enquadramento dos beneficiários que consideramos justos, declarou a ministra. Agora o tema ganha relevância diante do volume de recursos envolvidos no setor. Na avaliação da bancada ruralista, a proposta pode abrir caminho para a reestruturação das dívidas dos produtores sem impacto automático sobre o caixa do governo federal. A medida ela é vista como uma alternativa para aliviar a pressão financeira no campo, especialmente em cenários de instabilidade econômica. O projeto segue em debate no Congresso e em meio a divergências entre governo e representantes do agronegócio sobre os efeitos fiscais e a necessidade de medidas voltadas ao crédito rural. E agora vamos falar da base financeira do produtor rural. Em relação às margens que as lavouras estão deixando para pagar as contas, o produtor rural brasileiro ele atravessa agora junho um cenário de maior compreensão, ou melhor, compressão de margens, resultado da combinação entre queda nos preços pagos na origem, sinalizações de menor abertura comercial por parte da União Europeia e limitações no horizonte de crédito rural subsidiado. O índice de preços ao produtor agropecuário, calculado pelo CPEA, recuou 1,38% em maio, na comparação com abril. O movimento ele foi puxado principalmente pelas quedas no índice de preços cana e café de 8,71%. Já o índice de preços de hortifrutícolas caiu 2,75%. E no índice de preços pecuária caiu 0,8%. Entre os segmentos analisados, apenas os grãos representaram resultado positivo, com alta de 1,02%. No campo externo,
declarações recentes da embaixadora da União Europeia em Brasília indicam que o acordo com o Mercosul, em vigor desde abril, não deve gerar, no curto prazo, condições comerciais mais favoráveis para produtos brasileiros como a soja, carne e aço. O sinal é acompanhado com atenção pelo setor exportador, especialmente em cadeias mais expostas ao mercado europeu. No caso do complexo soja, principalmente lá do Paraná, que segundo dados do DERAL, acumulou crescimento de 8% em volume exportado até maio, impulsionado por antecipação de vendas e necessidade de liberação de armazenagem antes da safrinha de milho. O cenário atual adiciona risco de perda de competitividade frente a concorrentes internacionais com acesso mais consolidado ao bloco europeu. O setor de proteína animal apresenta comportamento distinto entre cadeias e as cotações do frango seguem em alta desde início de junho, de acordo com CPEA, sustentadas por recuperação gradual da demanda e ajustes na oferta interna após um primeiro trimestre marcado por produção recorde, conforme dados do IBGE. Entidades como a BPA e a Apex Brasil têm intensificado ações de promoção em mercados da América do Norte, enquanto a ABIEC aposta na ampliação de negócios em destinos como Rússia e México, como forma de reduzir a dependência de mercados tradicionais. O ponto de maior incerteza para o segundo semestre está no Plano Safra 26-27, restrições fiscais no orçamento federal, conforme reportado por veículos de imprensa, podem limitar a expansão do programa, afetando diretamente o acesso ao crédito em cadeias de ciclo curto, como suínos e aves, mais sensíveis ao custo de financiamentos e às oscilações de capital de giro. E agora vamos comentar do mercado de fertilizantes aqui no Brasil. A demanda por fertilizantes importados segue enfraquecida no Brasil, agora neste ano, refletindo um cenário de cautela que também é observado em outros mercados ao redor do mundo. A avaliação é da consultoria Stonex, que atribuiu o comportamento à alta dos preços provocada pelo conflito no Oriente Médio ao impacto sobre a rentabilidade dos produtores rurais. Segundo o analista de inteligência de mercado da Stonex, o Tomás Pernias, as importações brasileiras das principais matérias-primas utilizadas na fabricação de fertilizantes somaram 14,6 milhões de toneladas neste ano, volume 5% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. O ímpeto comprador enfraquecido, ele é importante ressaltar que não é observado apenas no mercado brasileiro. Desde que o conflito no Oriente Médio impulsionou as cotações dos fertilizantes, piorando as relações de troca dos agricultores, a demanda mundial perdeu tração. E o que se tem observado é um comportamento defensivo, cauteloso e seletivo por parte dos compradores. De acordo com a análise, nem mesmo a queda observada nos preços da ureia foi suficiente para estimular novas compras no mercado brasileiro. Desde o pico registrado em meados de abril, as cotações do produto recuaram cerca de 32%, o equivalente a mais de $250 por tonelada. Contudo, nem mesmo a desvalorização gradual observada nos preços da ureia tem sido suficiente para estimular o apetite comprador dos brasileiros. Desde o pico de preços desse produto, registrado em meados de abril, houve uma queda de 32% nas cotações da ureia, mas essa retração, que ultrapassa $250 por tonelada, ainda não destravou as compras no Brasil. Apesar do ritmo mais lento das importações de fertilizantes nitrogenados, alguns produtos registraram crescimento nas compras externas. Conforme a avaliação da Stonex, os volumes importados de sulfato de amônio
e de superfosfato triplo, o TSP, superaram os registrados no ano passado, indicando a busca por alternativas diante das restrições de oferta e dos custos mais elevados no mercado internacional. E segundo dados apresentados pelo especialista da Stonex, as importações de sulfato de amônio acumulam crescimento superior a 15% em relação ao ano passado, enquanto as compras de TSP avançaram 47% no mesmo período. E depois do intervalo eu vou conversar com Oana Almeida Santos, presidente do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E nós vamos falar do Congresso Nacional de Aviação Agrícola. Nós voltamos já, é um minuto só. A Rota Verde chegou para transformar a BR-060 e a BR-452. Com o pedágio eletrônico você passa sem parar, mais fluidez e segurança na rodovia. Pague pela TAG pelo aplicativo Rota Verde no site ou nos totens de autoatendimento, sem parar, sem fila, sem perder tempo. Uma rodovia com cuidado em cada quilômetro, todos os dias do ano. Rota Verde Goiás. Goiás não para, você avança. Começou o Prorroga Preço Baixo Irmão Soares, mas corre que apitou, acabou! Piso 81 por 81 extra por apenas R$ 28,90 um metro quadrado. Kit bacia com caixa por apenas R$ 349,90. Ainda dá tempo de economizar na Irmão Soares, vem! Canal TV Agro, apoio Nutroeste Nutrição Animal, empresa especializada em resultados para as pecuárias de leite e corte. Nutroeste há mais de 35 anos levando tecnologia de ponta na produção de leite e carne. Nutroeste Nutrição Animal, sempre ao lado do produtor. A força do agro que todo mundo fala vem de você, que se alimenta das verduras que a Dona Maria plantou, que veste a roupa feita com o algodão que o Rodrigo cultivou, que abastece com o etanol da cana-de-açúcar que o Flávio produziu. A força do agro vem de você que se envolve com o agro a todos os momentos do seu dia, às vezes sem nem perceber. A força do agro é sua, é de todos nós. Senar Goiás, há 33 anos fortalecendo o agro para melhorar a vida de todos. O Canal TV Agro é um dos mais importantes veículos de comunicação do agronegócio nacional. Está em 12 emissoras de rádio, programa em TV, canal no YouTube, newsletter, site www.tvagro.com.br, mídias sociais, além de 118 grupos em WhatsApp. A Copa é no SBT e o Bola em Jogo no Jornal do Meio-Dia. Estarei ao lado de Evandro Gomes com as informações do Brasil e também da Copa. E esperamos por você. Oferecimento. Entramos em campo todo santo dia. Fé Comércio Sesc Senac. Na Copa Fujioka tem Smart TVs de até 100 polegadas. A reforma e construção é com o Tijolão, o shopping da sua casa. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Oana Almeida Santos. A Oana Almeida Santos, ela é presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e também ela é a CEO da empresa Precisa Aeroagrícola Limitada, que fica lá no estado do Tocantins, na Lagoa da Confusão. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do Congresso Nacional de Aviação Agrícola, que vai acontecer agora no mês de agosto, nos dias 18 a 20. Oana Almeida Santos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Nós que agradecemos, pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso congresso, que acontece aqui no estado de Goiás esse ano. Então, é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje no seu programa. Oana, a aviação agrícola no Brasil é assim um setor, vamos dizer assim, muito grande, muito significativo e também representativo em relação ao, vamos dizer assim,
ao setor internacional, né? Com certeza. Hoje nós, no Brasil, nós somos a segunda maior frota, né, mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nós temos aqui hoje 2.866 aeronaves registradas, segundo a ANAC, no Brasil. E em números de hectares, nós somos os primeiros em horas de voo, considerando que os Estados Unidos, por ser um país, né, que o clima ele não é tão favorável quanto o nosso país, o Brasil, que é um país tropical, e a gente tem diversas safras no ano, então nós somos os primeiros, voamos mais do que os Estados Unidos, né, fazendo essa comparação. Somos responsáveis aí por mais de 100 milhões de hectares aplicados por ano aqui no Brasil, em diversas culturas. É um setor significativo, né? Bem significativo. E esse congresso, ele acontece já há vários anos, né? Esse ano, viemos de 2 anos que o nosso congresso ele acontece no estado do Mato Grosso, que onde compõe a nossa maior frota de aeronaves está no estado do Mato Grosso. E esse ano viemos para o estado de Goiás, que hoje, né, a 4ª maior frota do Brasil está aqui no estado de Goiás. Então, o nosso congresso ele acontece aonde tem pessoas, onde tem o nosso setor, onde tem a nossa atividade. Bom, e agora, recentemente, vocês fizeram, vamos dizer assim, a inauguração do Congresso, né? Vocês fizeram um evento chamativo sobre o Congresso que vai acontecer dia 18 a 20 de agosto, aqui em Goianápolis, em Goiás. Me fala um pouquinho sobre esse Congresso, qual é o objetivo dele? E nós fizemos o lançamento do Congresso dia 16 de junho, aqui foi em Goiânia, né, no hangar da Global Parks, que é uma empresa também associada ao SINDAG. E o nosso congresso ele é um congresso voltado ao nosso público, ao público do setor da aviação agrícola, sejam pilotos, mecânicos, engenheiros agrônomos, técnicos. Ele é muito segmentado, é um evento que ele reúne toda a cadeia, né, todo o setor da aviação agrícola, todo ano apresentando o que há de melhor em tecnologia, inovação, palestras técnicas, onde temos vários debates, né, sobre segurança operacional, sobre segurança de voo, sobre todas as tecnologias que estão no mercado. Nós temos demonstrações práticas, né, tanto de pulverização aérea quanto de combate a incêndio, apresentando os equipamentos novos que estão lançados, né? Então, nós temos aí mais de 200 marcas expondo no nosso congresso. E essas marcas todo ano levam inovações, levam tecnologias, né, para apresentar ali o que há de melhor para trazer ainda mais segurança na aplicação como um todo, né? Bom, e esse ano vai ser em Goianápolis. Por que Goianápolis? Goianápolis, por ser no estado de Goiás, o nosso congresso ele cresceu muito, ele vem crescendo a cada ano, para você ter uma ideia, por ser um evento muito segmentado. Os últimos anos nós tivemos mais de 4.500 participantes inscritos no nosso evento. 4.500? 4.500 inscritos nós tivemos nos últimos 2 anos. E é um público segmentado, né? É um evento que ele é segmentado, é só para o setor. Então, considerando, é um número bem expressivo. E ele cresceu não só em tamanho também, né? Mais marcas que estão expondo no nosso congresso. Nós dependemos de uma área que tem aeroporto para nós fazermos demonstrações práticas. E o estado de Goiás, por ter a 4ª maior frota de aeronaves, né? Empresas no estado de Goiás, e a pulverização aérea ser tão expressiva no estado de Goiás, nós estamos realizando ali em Goianápolis, no condomínio Liberty, que é o que comporta a nossa estrutura do nosso congresso. É um aeroporto belíssimo, né? A estrutura dali dá para a gente fazer um evento com bastante tranquilidade. Bom, e é fácil acesso, né? Tem que ter logística, tem que ter hotelaria, tudo isso. Ô, Ana, o uso de drones veio competir ou não com... Essa pergunta acho que você já esperava, né? Sempre vem. Ela sempre vem, porque... É claro, às vezes nem todo mundo tem condição financeira para contratar um avião e tal. Dependendo do local também, não tem como fazer pulverização via aérea, avião, e aí vai-se pelo drone. Mas ele é um concorrente ou não? Não. Dependendo do contexto, não. Mas vamos entender melhor. Os drones, o SINDAG, ele representa não só as empresas de aviação agrícola, mas também como de drones. Nós temos mais de 60 empresas associadas ao SINDAG.
ou seja, é aviação agrícola também, segundo o Ministério da Cultura, é considerado aeronave não tripulada e segue os mesmos, tem legislação própria para os drones. E questão, o drone ele veio para complementar a aviação agrícola. Em algumas áreas, em algumas regiões, onde a aviação agrícola a aeronave não tem difícil acesso, por exemplo, as áreas mais acidentadas, áreas que são menores, né? Então, nós temos regiões que o avião não tem pistas próximas para operar, que o drone tem facilidade. Então, são vários fatores com que levam à escolha do produtor, se ele vai utilizar a ferramenta aeronave, se ele vai usar o seu pulverizador terrestre, se ele vai usar o drone. Então, é mais uma ferramenta, é mais uma tecnologia que vem a favor, né, da produtividade. Porém, o que a gente vê hoje, sempre essa pergunta vem, a gente responde com maior tranquilidade que o drone ele é um complemento e algumas vezes é a solução que tem de pulverização aérea, mas hoje nós temos um problema muito sério com os irregulares, as pessoas que não têm a cultura aeronáutica, né, que adquirem um drone e não seguem a legislação, que não fazem seus registros, que não fazem os seus treinamentos adequados para fazer uma aplicação segura. Então, acaba que ele vem competindo de uma forma desonesta, ou seja, ocupando o mercado, atrapalhando o mercado, até mesmo dos próprios drones, as empresas que são regularizadas, né, que não seguem o mesmo rigor, que a mesma questão da segurança. Então, nosso trabalho hoje, como instituição e que também representamos o drones, é a conscientização de quem opera e de quem contrata esse tipo de ferramenta. É uma tecnologia que ela veio para ficar, ela está só aumentando. Hoje nós temos, segundo a ANAC, nós temos mais de 30 mil drones, né, agrícolas no país. Então, mas é uma ferramenta como outra e que precisa seguir os rigores, tanto da lei quanto da questão da tecnologia de aplicação, quanto a questão, né, dos profissionais que a operam. Então, hoje, eu não vejo o drone como para competir com a aeronave, não. Dependendo da forma que a pessoa vai utilizar essa ferramenta, ela pode até queimar a própria tecnologia. Então, esse é o nosso trabalho. A gente não tem problema com os drones, não, de forma alguma. A gente tem problema com os irregulares, né? Com que não fazem o seu dever de casa. É verdade. Bom, eu estou conversando com Oana Almeida Santos. Ela é presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E agora, no próximo dia 18 a 20 de agosto, aqui em Goianápolis, no estado de Goiás, vai acontecer mais um Congresso Nacional da Aviação Agrícola, e sabendo que o Brasil hoje tem a segunda maior frota do planeta de aviação agrícola. E também a Oana, ela é a CEO, a dona da empresa Precisa Aero Agrícola Limitada, lá no Tocantins, fica localizada na Lagoa da Confusão. Oana Almeida Santos, presidente da SINDAG, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui. Eu espero contar com a sua presença mais vezes no nosso programa, assim que precisar, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade. Esperamos todos, né, no nosso congresso, 18 a 20 de agosto, no Condomínio Liberty, em Goianápolis, e nos colocamos à disposição. Sempre que precisarem, pode entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer em participar e estar aqui levando informações sobre o nosso setor, sobre essa atividade que é tão importante para a segurança alimentar. Tá certo. Obrigado, Ana. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam as suas mentes não podem mudar nada. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.